Provavelmente questões como: por que que pessoas sofrem tanto? Por que que umas têm mais que outras? Por que que existe injustiça no mundo? Por que que crianças passam tanta dificuldade? Se em algum momento você já perguntou isso para alguém, alguém te respondeu com alguma certeza, é o que Albert Camus chama de suicídio filosófico, que é quando você não aceita a inexistência de sentido da vida, não aceita o absurdo e tenta dar uma crença ilusória para aquilo. Para a gente entender um pouco mais quem era esse filósofo, a gente tem que falar sobre o mito de Sísifo, que foi criado por esse filósofo, o Alberto Camus. E é uma história que é o seguinte: Sísifo era um cara da Grécia Antiga que desafiou os deuses. E quando ele desafiou os deuses, ele foi condenado a carregar uma pedra da base até o topo de uma montanha para o resto da eternidade, ou seja, infinitamente. Você não precisa de muita reflexão para entender que o trabalho dele era um trabalho inútil e sem sentido. E Camus fala que Sísifo é como se fosse a gente na vida, que a gente faz várias coisas totalmente sem sentido para no final carregar a pedra de novo para o topo da montanha. Para Camus, a questão mais importante da filosofia não era saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, se a gente está sozinho no universo e se a Terra é o centro do universo, como para alguns filósofos era. Isso na filosofia é chamado de metafísica, ou seja, quando eles buscavam entender algo que estava além da nossa compreensão na natureza, é chamado de metafísica. Muitos filósofos focaram nisso. Mas para Camus, a principal questão que a filosofia tinha que responder não era para onde a gente vai, de onde a gente vem, se a Terra é o centro do universo ou se a gente está sozinho, mas sim se a nossa vida vale a pena ser vivida. E ele falava que a grande questão da filosofia era essa. Quando um filho que está criando maturidade começa a entender o mundo, pergunta para um pai que acredita em religião: por que que pessoas sofrem tanto? Ou por que que tem tantas crianças passando tantas necessidades e dificuldades? Geralmente esse pai pode responder, dependendo da sua religião, que é por vidas passadas, que essas pessoas vão ter um caminho melhor depois dessa vida e que elas estão pagando algum tipo de pecado. Mas se essa criança perguntasse para Albert Camus por que que existe esse tanto sofrimento e essa falta de sentido, ele vai falar que ele não sabe a resposta e que talvez a resposta seja não ter resposta. Ele vai dar um nome a isso de absurdo da vida. Para Camus, o absurdo da vida é o ser humano querer achar sentido, algo concreto, algo que define uma verdade, diante de um mundo cheio de caos, dor e sofrimento. Para ele isso é um absurdo. E ele diz que a vida é um absurdo. Por isso sua filosofia ficou conhecida como absurdismo. Agora, é muita coragem algum cara chegar pra você e falar que, por exemplo, você pergunta qual o sentido da vida? E ele responde: não tem sentido. Você vai falar: ué, como não tem? Isso é muito louco, né? Vai contra todas as nossas crenças, tudo o que a gente aprendeu até aqui sobre vida, né? E querendo ou não, as pessoas, a maioria não aceita essa falta de sentido e se apega a questões ilusórias, a crenças, a dogmas, etc. Mas a gente tem que compreender essas pessoas. Não é fácil aceitar o absurdo da vida e a vida não ter sentido. Você não concorda? Agora, claro que Camus não jogaria uma bomba dessa e sairia, né? Ele vai dar uma explicação e talvez uma solução pra gente. Ele diz que a gente deve se revoltar contra o absurdo, com uma satisfação autêntica ao fardo inegável. É como receber o absurdo da vida e abraçar a realidade e a situação e encontrar realização pessoal. Só que essa alegria e felicidade vai contra o conceito de felicidade que a maioria de nós seres humanos temos. Essa felicidade e alegria é necessário olhar para dentro de si, entender o que realiza a gente de verdade
E não o salário mais alto que a gente quer, uma casa maior ou um sapato melhor. No final, a solução que Camus nos dá é: imagine Sísifo feliz. E eu lhes faço a pergunta: há algo mais revoltante do que encontrar alegria no que deveria ser o nosso castigo? Obrigado por assistir.